Finalmente. Achei que fosse morrer de fome esperando. A voz de Ricardo era cortante, vinda do outro lado da enorme mesa de mogno. Léo ajustou a mochila de entrega nas costas. Desculpe, senhor. O trânsito na avenida principal parou completamente. Problema seu, não meu, Ricardo disse, sem levantar os olhos do monitor. Ele fez um gesto vago com a mão. Pode deixar aí. E espere. Léo colocou o pacote de comida na beirada da mesa. O silêncio se estendeu, quebrado apenas pelo som furioso da digitação de Ricardo. Léo olhou pela janela de vidro do chão ao teto. A cidade se estendia abaixo. Um mapa de luzes e movimento. Ele estava no topo do mundo, mas sentia-se a menor peça nele. Ricardo encerrou uma chamada de vídeo. Certo. Quanto eu te devo? São 42,50. Ricardo pegou uma nota de 50 da carteira. Enquanto o fazia, seu olhar caiu sobre o caderno que Léo segurava. Um adesivo com um logo estranho, uma raposa feita de código binário, estava colado na capa. O que é isso? Algum time de videogame. É de um fórum de programação, Léo respondeu. A voz Pixa. Eu gosto de otimização de sistemas. Ricardo soltou uma risada curta e incrédula. Otimização. Você otimiza suas rotas para entregar comida mais rápido. O rosto de Léo corou. Às vezes. Mas eu penso mais em otimização de dados. Big Data. A sobrancelha de Ricardo se arqueou, um misto de curiosidade e desprezo. É mesmo. Ilumine-me. Havia um desafio na voz dele, uma armadilha. Mas Léo, por um momento, esqueceu onde estava. A paixão pela sua ideia falou mais alto. Eu ouvi o senhor falando em gargalos de dados no telefone. O problema é que os sistemas atuais são reativos. Eles organizam os dados depois que os recebem. E qual seria a sua solução genial? Ricardo perguntou, recostando-se na cadeira, o divertimento evidente em seu rosto. Um sistema preditivo. Um algoritmo que não apenas organiza, mas antecipa o tipo de dado que está chegando. Ele criaria os recipientes antes mesmo que a informação chegasse. Baseado em padrões quânticos. A velocidade de processamento aumentaria em 1000%. Pelo menos. O sorriso de Ricardo vacilou. Ele se inclinou para frente. Como. Léo pegou um guardanapo de papel da mesa. Com uma caneta do bolso, ele começou a desenhar um fluxograma, uma espiral de lógica. Pense nisso como uma estação de triagem de correio que sabe quais cartas vão chegar amanhã e já deixa todos os escaninhos prontos e etiquetados. Sem atrasos. Sem gargalos. Apenas fluxo contínuo. Ele falou por quase 2 minutos, a empolgação tornando sua voz firme. Quando terminou, o silêncio no escritório era pesado. Ricardo olhou do guardanapo para o rosto de Léo. A diversão havia desaparecido, substituída por uma intensidade fria e calculista. Impressionante, disse Ricardo, lentamente. Ele pegou o guardanapo da mão de Léo. Sua voz baixou para um sussurro conspiratório. Uma pena que uma ideia assim seja desperdiçada com você. Ele estendeu a nota de 50. Pode ficar com o troco. Léo ficou paralisado por um segundo, o peso daquelas palavras esmagando-o. Ele pegou o dinheiro. Virou-se e saiu sem dizer mais nada. A porta se fechou com um clique suave. Ricardo não olhou para a comida. Ele desdobrou o guardanapo, alisando-o sobre a mesa. Um sorriso lento e predatório se espalhou por seu rosto. Ele havia acabado de encontrar sua próxima promoção de $1 milhão. Um gancho para o próximo capítulo. A humilhação queima em Léo, mas quando ele chega em casa, um tipo diferente de fogo é aceso. Ele não é apenas um entregador, ele é alguém que o mundo da tecnologia um dia temeu. E Ricardo acabou de acordá-lo. Preciso de você de volta na Inovatec. Pedro VIP. Prioridade máxima. A voz do despachante no fone de ouvido de Léo era um soco no estômago. Ele parou a bicicleta no meio-fio. De novo. Acabei de sair daí. O cliente esqueceu de pedir as bebidas. O nome é Ricardo. Ele disse que dá uma boa gorjeta se você for rápido. Ricardo. O nome era como veneno. Léo pensou em recusar, em passar a corrida para outro entregador. Mas a ideia de vê-lo novamente, de talvez confrontá-lo. Não, isso era estúpido. Ele precisava do dinheiro. Estou a caminho, Léo respondeu. A voz seca. Ele pegou as bebidas na lanchonete e voltou para o arranha-céu. O coração martelando contra as costelas. No lobby, ele viu Ricardo perto dos elevadores, conversando com outro homem de terno caro. Léo parou atrás de uma pilastra de mármore, subitamente incapaz de dar mais um passo. Você não vai acreditar na sorte que eu tive, Ricardo dizia,
a voz alta e cheia de si. O outro homem, Marcos, parecia cético. Que sorte. Fechou o contrato com os japoneses. Melhor. O universo me entregou o projeto Nexus numa bandeja de prata. Ricardo riu, um som áspero e desagradável. Na verdade, foi numa mochila de entrega de comida. Ele ergueu o guardanapo amassado que Léo havia deixado para trás. Marcos o pegou, confuso. O que é isso? Um pedido de pizza. Isso, Ricardo disse, apontando para o papel, é um algoritmo de otimização preditiva que vai nos render $1 bilhão. Um entregador, Marcos. Um moleque com uniforme sujo me desenhou o futuro da tecnologia num guardanapo. Marcos franziu a testa. E de quem é a ideia? Minha. É claro, Ricardo declarou, arrancando o guardanapo da mão dele. Ele a deu para mim. Um presente. O coitado nem saberia o que fazer com ela. Provavelmente tentaria otimizar a entrega de hambúrgueres. Os dois riram. A humilhação lavou Léo em ondas de calor. Cada risada era uma facada. Ele se encolheu atrás da pilastra, o rosto queimando. E o garoto? Perguntou Marcos. Ele não vai, sei lá, reclamar. Ricardo bufou, o desprezo evidente. Reclamar para quem? Ele é um ninguém. Um fantasma. Ninguém vai acreditar que um entregador criou algo tão complexo. Com um gesto dramático, ele amassou o guardanapo numa bola apertada e o arremessou na lata de lixo mais próxima. Fim da história. Volte para a sua bicicleta, garoto. Essa última frase, uma imitação cruel de suas próprias palavras, foi o que quebrou algo dentro de Léo. A vergonha se transformou em gelo. O calor foi substituído por uma clareza fria e afiada. Ele se endireitou, saindo de trás da pilastra. O saco com as bebidas estava esquecido em sua mão. Ele não precisava mais da gorjeta. Ele não precisava mais daquele emprego. Ele deu as costas para o lobby, para Ricardo e sua risada arrogante. E caminhou para fora do prédio. Ricardo estava certo sobre uma coisa. Léo era um fantasma. Mas não do jeito que ele pensava. Um gancho para o próximo capítulo. A notícia do lançamento do Nexus se espalha como fogo, e o nome de Ricardo está em toda parte. Para o mundo, ele é um gênio. Mas em um apartamento escuro do outro lado da cidade, Léo começa a montar seu arsenal digital, preparando-se para mostrar a todos quem é o verdadeiro arquiteto. E com isso, a Inovatec promete redefinir o futuro. Ricardo Almeida, o visionário por trás do projeto. Junta-se a nós agora. A voz entusiasmada da apresentadora de TV encheu o pequeno apartamento de Léo. Ele parou, o garfo a meio caminho da boca. Na tela, o rosto sorridente de Ricardo apareceu, sobreposto por uma legenda. Nexus. A revolução dos dados. Ricardo, nos diga, o que é o Nexus? Perguntou a apresentadora. É simples, disse Ricardo, com a falsa humildade que Léo agora conhecia tão bem. Nós ensinamos nosso sistema a prever o futuro. Ele não apenas organiza os dados que chegam, ele antecipa o que está por vir, criando os espaços para recebê-los antes mesmo de serem enviados. É um fluxo contínuo. Sem gargalos. As palavras de Léo. É Analogy Delhi. Roubadas e transmitidas para milhões de pessoas. O controle remoto escorregou da mão de Léo e caiu no chão com um baque surdo. Um zumbido começou em seus ouvidos. Ele se levantou, caminhou até a TV como se estivesse em transe e aumentou o volume. Uma ideia que venho desenvolvendo há anos. Ricardo mentia com uma facilidade desconcertante. Houve muitas noites sem dormir, muitos becos sem saída. Mas eu sabia que estava no caminho certo. Léo deu as costas para a TV. Ele foi até seu laptop e o abriu. A primeira página de notícias que apareceu tinha uma foto de Ricardo em destaque. O título era O Gênio por Trás do Nexus. Ele clicou no link. O comunicado de imprensa da Inovatec descrevia o algoritmo em detalhes técnicos precisos. Eram as anotações de Léo, quase palavra por palavra. A traição não foi apenas no conceito, foi na execução. Ricardo havia roubado a alma de sua criação. O choque inicial começou a se dissipar, substituído por algo frio e pesado no fundo de seu estômago. Ele não ia deixar isso acontecer. Ele pegou o telefone e ligou para o número geral da Inovatec. Inovatec. Bom dia, disse uma voz robótica e alegre. Preciso falar com o departamento de desenvolvimento de produtos. Léo disse. A voz firme. Sobre qual assunto? Senhor. Sobre o projeto Nexus. Ele respondeu, medindo cada palavra. Eu sou o criador original do algoritmo. Houve uma pausa do outro lado da linha. Léo podia ouvir um leve som de riso abafado. Senhor. Todas as ideias para o Nexus foram desenvolvidas internamente.
Se o senhor tem uma proposta não solicitada, pode submetê-la através do nosso portal online. Você não está entendendo, Léo insistiu, a raiva começando a ferver. A ideia foi roubada de mim. Por Ricardo Almeida. A voz da recepcionista tornou-se gelada. Senhor, essa é uma acusação muito séria. Vou ter que transferi-lo para o nosso departamento jurídico. Ótimo. Transfira. Léo cuspiu. A linha ficou muda por um segundo antes que uma música de espera irritante começasse a tocar. Ele esperou. 1 minuto. 5. 10. Ninguém atendeu. Eles não iam atender. Era um muro. E ele era apenas um entregador do lado de fora. Léo desligou o telefone. A fúria fria se solidificou em propósito. Eles o chamaram de ninguém. Um fantasma. Estava na hora de mostrar a eles o que um fantasma pode fazer. Um gancho para o próximo capítulo. A tentativa de Léo de seguir o caminho certo bate de frente com uma ameaça legal da Inovatec. A carta que ele recebe não apenas o silencia, mas também o insulta, solidificando sua decisão de que a única justiça que ele obterá será aquela que ele mesmo criar. Assunto. Notificação de cessar e desistir alegações infundadas. O e-mail chegou às 9 da manhã. Não era uma resposta, era um contra-ataque. Léo o abriu, o coração batendo forte contra as costelas. Era do Departamento Jurídico da Inovatec. Assinado por um nome que parecia caro. Arthur Vasconcelos. Léo leu as primeiras linhas. Prezado senhor, recebemos suas múltiplas correspondências eletrônicas, contendo alegações espúrias e difamatórias a respeito da propriedade intelectual do projeto Nexus. Múltiplas correspondências. Sim, ele havia enviado 5. A primeira, educada, solicitando uma conversa. A segunda, mais firme, anexando PDFs de seus cadernos com data. A terceira, um e-mail com capturas de tela dos arquivos em seu computador, mostrando os metadados de criação meses antes do anúncio da Inovatec. Ele tinha sido metódico. Tinha sido lógico. Ele acreditava que a prova importava. O e-mail continuava, cada palavra um tijolo no muro que se erguia à sua frente. Suas reivindicações são desprovidas de qualquer mérito. O projeto Nexus é o resultado de milhares de horas de trabalho de nossa equipe interna e a propriedade exclusiva da Inovatec. Eles nem mesmo se deram ao trabalho de refutar suas provas. Apenas as ignoraram. Como se ele não existisse. Então. O tom mudou de defensivo para ofensivo. Consideramos suas ações uma tentativa de assédio e extorsão. Exigimos que você cesse e desista imediatamente de todo e qualquer contato com a Inovatec e seus funcionários. Exigimos também que você se retrate de qualquer declaração caluniosa que tenha feito a terceiros. Léo riu, um som seco e sem humor. Terceiros. Ele não tinha ninguém para quem contar. E então veio o golpe final. Esteja ciente de que qualquer nova tentativa de contato, ou a continuação de suas alegações infundadas, resultará em ação legal imediata contra você. A Inovatec buscará reparações por todos os danos causados à sua reputação, bem como todos os custos legais associados. Não hesitaremos em proteger nossa propriedade intelectual com toda a força da lei. A mensagem era clara. Cale a boca ou nós o destruiremos. Léo fechou o laptop. O pequeno apartamento pareceu encolher ao seu redor. A lei. A lei não era para ele. A lei era uma arma que os ricos usavam para proteger o que roubavam dos pobres. Eles o encurralaram. Deram-lhe um aviso final e o deixaram para apodrecer em silêncio. Mas eles cometeram um erro. Eles pensaram que o silêncio era sua prisão. Não perceberam que era o seu território, onde ele trabalhava melhor, onde ele era mais perigoso. A raiva não era mais quente. Era fria. Era precisa. Era um plano se formando na escuridão. Eles queriam que ele parasse. Eles queriam que ele desaparecesse. Ele lhes daria o que queriam. Leo, o Entregator, disse a Syria. Mas outro alguém estava prestes a nascer de suas cinzas. Um gancho para o próximo capítulo. Empurrado para o limite. Léo se vira para seu passado esquecido. Em um canto empoeirado de seu apartamento, sob um piso falso, repousa o equipamento que o tornou uma lenda no submundo digital. O uniforme de entregador é trocado por um capuz, e fantasma ressurge das sombras. Léo, tem uma corrida para você. Paga bem. A voz do despachante soou no viva voz do telefone. Léo olhou para o aparelho sobre a mesa da cozinha. Ele não o tocou. Léo. Você está aí. É uma ordem de prioridade. Você precisa pegar. Léo caminhou até o telefone. Pegou-o e o levou até o ouvido. Não, ele disse. A voz calma. O que você quer dizer com não? O despachante retrucou.
irritado. Você não pode recusar uma ordem de prioridade. Eu me demito, disse Léo. Ele desligou antes que houvesse uma resposta. Ele jogou o telefone na gaveta da cozinha e a fechou com um clique definitivo. Ele foi até a sala de estar. O apartamento era pequeno, anônimo. Uma pilha de contas estava sobre a mesinha de centro. Ele as ignorou. Seus olhos estavam fixos em uma parede em branco entre duas estantes de livros baratos. Ele se aproximou e pressionou um ponto específico perto do rodapé. Não houve som. Mas uma seção retangular da parede recuou ligeiramente. Léo a puxou para o lado, revelando um recesso escuro. Lá dentro, em nítido contraste com a mobília gasta do apartamento, havia um santuário de tecnologia. 3 servidores pretos e finos zumbiam silenciosamente, suas luzes piscando em um ritmo constante. Acima deles, uma fileira de 4 monitores estava montada na parede. Cabos grossos e organizados corriam do equipamento para um estabilizador de energia industrial no chão. Léo tirou a jaqueta do uniforme de entrega. Ele a segurou por um momento, o tecido áspero em seus dedos. E depois a deixou cair no chão. Ela ficou ali, um símbolo de uma vida que ele estava deixando para trás. Ele se sentou na cadeira em frente aos monitores. Era uma cadeira de escritório velha e rangente, a única coisa que não pertencia àquele santuário. Ele apertou um único botão e o sistema ganhou vida. Os monitores piscaram, um após o outro, exibindo não uma interface gráfica amigável, mas linhas de texto verde e branco sobre um fundo preto. Uma janela de login apareceu no monitor central. Ele digitou um nome de usuário que não usava há 5 anos. Fantasma. Ele inseriu uma senha com mais de 64 caracteres. O sistema o autenticou. Uma janela de terminal se abriu. Ele digitou um comando, conectando-se a uma rede privada criptografada, um lugar escuro onde os melhores hackers do mundo se encontravam. Quase instantaneamente, uma janela de chat privado piscou no canto da tela. O Remittent Era Oraculo. Oraculo Fantasma. É você. Léo olhou para a mensagem por um longo segundo. O mundo lá fora, com seus pedidos de comida e ameaças legais, desapareceu. Só havia a tela, o código e o alvo. Ele digitou sua resposta. Fantasma. Sim. Oráculo. Onde você esteve? Achamos que você tinha morrido. Fantasma. Eu estava aposentado. Agora não estou mais. Ele fechou a janela de chat. Abriu outra. Seus dedos voaram pelo teclado. A memória muscular assumindo o controle. Ele digitou o primeiro comando. Ping. Um simples toque na porta da fortaleza digital da Inovatec. A resposta voltou em milissegundos. A porta estava lá. E Fantasma estava prestes a arrombá-la. Um gancho para o próximo capítulo. A infiltração começa. Léo, agora totalmente como Fantasma, não lança um ataque frontal. Em vez disso, ele dança pelas defesas da Inovatec, explorando uma vulnerabilidade esquecida. Ele não quer destruir. Ele quer observar, mapear e plantar a semente da ruína de Ricardo. Bem a tempo para o lançamento do Nexus. Oráculo. Você não pode atacar a Inovatec de frente. É suicídio digital. A mensagem de Oráculo piscou na tela de Léo. Ele não respondeu imediatamente. Em vez disso, seus dedos dançaram sobre o teclado, executando uma série de diagnósticos de baixo nível na rede externa da empresa. Fantasma. Quem disse que vou pela porta da frente? Oráculo. Eles têm firewalls de última geração. Detecção de intrusão baseada em inteligência artificial. Eles vão te ver a quilômetros de distância. Fantasma. Eles estão olhando para a fortaleza. Eu estou mirando no portão dos fundos enferrujado. Léo parou de digitar. Um mapa da infraestrutura digital da Inovatec começou a se formar em sua mente. Ele não estava procurando por uma falha no sistema Nexus. Isso seria muito óbvio, muito bem guardado. Ele estava procurando por algo velho. Algo esquecido. Ele encontrou. Um subdomínio para um sistema de teleprompter usado em eventos. Atualizado pela última vez há 3 anos. A segurança era uma piada. Oráculo. O que você encontrou? Fantasma. Um convite. Ele explorou a vulnerabilidade. Não foi um ataque barulhento, foi um sussurro. Ele não forçou a entrada, ele enganou o sistema para que o deixasse entrar, disfarçado como um pacote de dados de diagnóstico de rotina. Em menos de 10 minutos. Ele estava dentro da rede interna. O silêncio era total. Nenhum alarme soou. Nenhuma luz vermelha piscou em algum centro de operações de segurança. Ele era uma sombra. Oráculo. Você está dentro. Fantasma. Estou na cozinha.
Agora vou para a sala do trono. Ele se moveu metodicamente pela rede, elevando seus privilégios a cada passo. Ele não tocou em nada crucial. Ele apenas observou, copiando diretórios de funcionários, organogramas, calendários de reuniões. Ele estava aprendendo a forma da besta por dentro. Finalmente. Ele encontrou o que procurava. O servidor pessoal de Ricardo Almeida. Estava protegido, é claro, mas Léo já era o administrador de toda a rede. As fechaduras não importavam quando você já possuía o prédio inteiro. Ele abriu a caixa de entrada de Ricardo. Viu os e-mails parabenizando-o por sua genialidade. Viu uma troca de mensagens com o departamento de marketing, discutindo o roteiro para o evento de lançamento. Lembrem-se, Ricardo havia escrito em um e-mail: o foco sou eu. A história é a minha luta. A minha visão. Este produto sou eu. Léo sentiu um frio percorrer sua espinha. Ele não roubou nada. Não apagou nada. Em vez disso, ele fez o upload de um único arquivo minúsculo para o diretório raiz do sistema de lançamento. Era um programa dormente, invisível, com um único gatilho: a data e a hora do evento de lançamento do Nexus. Uma semente digital. Ele navegou até os controles da webcam do escritório de Ricardo e a ativou por um microsegundo, apenas o tempo suficiente para tirar uma única foto. Ricardo estava recostado em sua cadeira, os pés sobre a mesa, rindo ao telefone. Léo salvou a imagem. Era combustível. Ele então apagou seus rastros. Cada log de acesso, cada pacote de dados anômalo, foi reescrito ou excluído. Para os sistemas da Inovatec, ele nunca esteve lá. Ele se desconectou. O apartamento ficou em silêncio, exceto pelo zumbido suave dos servidores. O terreno estava preparado. A armadilha, montada. Agora, tudo o que ele precisava fazer era esperar o dia em que Ricardo subiria ao palco para reivindicar sua coroa roubada. Um gancho para o próximo capítulo. Faltam poucos dias para o grande lançamento. Ricardo, no auge de sua arrogância, ignora um pequeno glitch no sistema do teleprompter, um erro que sua equipe não consegue explicar. Ele não sabe que o fantasma está apenas testando as águas, preparando o palco para seu primeiro ato de vingança. De novo. O que diabos está errado com esta coisa? A voz de Ricardo ecoou pelo auditório vazio. No palco, sob as luzes ofuscantes, um técnico chamado Jonas estremeceu. Não sabemos, senhor. Simplesmente pula uma linha a cada 30 segundos. O texto de teste desaparece e reaparece. Ricardo desceu as escadas do palco. O som de seus sapatos caros estalando no silêncio. Não sabem. Eu pago a vocês uma fortuna para saberem. Este é um ensaio técnico. O evento é em 3 dias. Nós reiniciamos o sistema. Verificamos o código-fonte linha por linha, disse Jonas, o desespero em sua voz. Não há nada de errado com o software. É como se a máquina tivesse vontade própria. Vontade própria, Ricardo zombou, parando na frente do técnico. É um teleprompter, não uma inteligência artificial. Faça funcionar. Estamos tentando. Senhor Almeida. Mas é ilógico. Executamos todos os diagnósticos. O sistema reporta 100 de funcionalidade. Mas então, o glitch acontece de novo. No mesmo intervalo. Como um relógio. Ricardo passou a mão pelo cabelo, a frustração transformando-se em fúria. Isso é inaceitável. Tenho a imprensa mundial vindo aqui para me ver fazer história, não para me ver gaguejar porque meu time de TI não consegue consertar um bug de jardim de infância. Não é um bug normal, Jonas insistiu, corajosamente. Um bug é aleatório. Um erro no código. Isso é, deliberado. É preciso. A palavra deliberado pairou no ar. Ricardo olhou para Jonas, seus olhos se estreitando. Você está me dizendo que alguém sabotou meu teleprompter? Quem? Um dos seus. Alguém está com inveja do meu sucesso. Não, senhor. Claro que não. Só estou dizendo que não é um erro de hardware ou software que já tenhamos visto. Ricardo ficou em silêncio por um momento, olhando para a tela em branco do teleprompter. A ideia de sabotagem era ridícula. Quem teria a audácia? E por quê? Ninguém sabia da origem do Nexus. Para o mundo. A ideia era dele. Ele tomou uma decisão. Esqueça isso. Use o sistema de backup. O tablet. Eu não vou deixar que um glitch misterioso atrapalhe meu lançamento. Ele se virou para Jonas, o desprezo evidente. E eu quero sua equipe trabalhando 24 horas por dia até encontrar esse fantasma na máquina. Se não encontrarem nada até o dia do show, considere isso seu aviso prévio. Ele subiu as escadas e saiu do auditório,
deixando Jonas e sua equipe em um silêncio atordoado a quilômetros de distância, em um apartamento escuro. Léo observava um log de sistema em seu monitor. Comando executado. Teste interruptencial sistema de teleprompter respondeu. Conexão encerrada. Rastro limpo. Uma janela de chat piscou. Oráculo. Isso foi você. Léo digitou sua resposta, um leve sorriso tocando seus lábios pela primeira vez em semanas. Fantasma. Apenas um teste. Para ver se eles estavam prestando atenção. Ele se recostou na cadeira. Eles não estavam. Ricardo, em sua arrogância, havia acabado de lhe dar luz verde. Um gancho para o próximo capítulo. O glitter era um teste. Mas Léo decide que precisa de uma demonstração de poder mais tangível. Ele escolhe seu primeiro alvo. O gerente júnior que o insultou ao telefone. A vingança não será um ataque direto, mas uma humilhação pública e precisa, usando as próprias palavras do homem contra ele. Eu não me importo se o código é mais limpo. Eu me importo se ele cumpre o prazo. O prazo de Ricardo. Entendeu? Sérgio, um gerente de projetos júnior, falou ao telefone, a voz gotejando falsa autoridade. Em seu apartamento. Léo ouvia. Ele não estava hackeando a chamada de Sérgio. Ele estava simplesmente monitorando o tráfego de dados da rede interna, e o nome de Sérgio apareceu em um log. Aquele nome. Aquela voz. Era o mesmo homem que havia rido dele na chamada para o departamento jurídico. Senhor, a ligação do departamento jurídico, a recepcionista havia dito. E então a voz de Sérgio veio na linha, abafada, mas clara. Diga ao entregador para ir vender seus contos de fadas em outro lugar. Léo abriu o diretório de funcionários da Inovatec. Sergio Martins. Foto de perfil sorridente. Gravata muito apertada. Histórico de trabalho impecável, pelo menos na superfície. Oráculo. O que você está fazendo? Fantasma. Caçando. Léo acessou a caixa de correio de Sérgio. Não levou mais de 30 segundos. Ele não estava procurando por segredos da empresa. Ele estava procurando por arrogância. E ele a encontrou em uma troca de e-mails com um colega de outro departamento, datada da semana anterior. O colega, Pedro, havia escrito: como está o trabalho no projeto do século? Ricardo ainda está agindo como o escolhido. A resposta de Sérgio foi instantânea e brutal. Ele acha que é Steve Jobs, mas é mais como um papagaio com um PowerPoint. A gente faz todo o trabalho, ele leva todo o crédito. Mas o salário é bom. Então eu apenas sorrio e aceno. Lentamente, Léo moveu a frase para um novo e-mail. Ele examinou as listas de distribuição internas da empresa. Encontrou uma perfeita. Anúncios Projeto Nexus. Todos na divisão, incluindo Ricardo Almeida, estavam nela. Ele falsificou o remetente. Em vez de vir dele. O e-mail pareceria ter sido enviado por sistema motivacional, uma iniciativa corporativa falsa que ele acabou de inventar. O assunto. Citação inspiradora do dia. O corpo do e-mail continha apenas a frase de Sérgio. Abaixo dela, seu nome e cargo. Ele acha que é Steve Jobs, mas é mais como um papagaio com um PowerPoint. Sérgio Martins, gerente de projetos. Léo apertou enviar. O efeito foi imediato. Em sua mesa na Inovatec, o telefone de Sérgio começou a vibrar incessantemente com notificações de mensagens. Ele olhou para a tela, confuso. Então, ele abriu o e-mail. A cor sumiu de seu rosto. Ele se levantou abruptamente, a cadeira rolando para trás e batendo em uma divisória. O que é isso? Que piada é essa? Ele sibilou para ninguém em particular. Do outro lado do escritório, ele viu a porta da sala de Ricardo se abrir. Ricardo saiu, o celular na mão, o rosto uma máscara de fúria gelada. Seus olhos encontraram os de Sérgio através do vidro. Não havia necessidade de palavras. Sérgio sentiu um suor frio escorrer por suas costas. Quem fez isso? Ele sussurrou, o pânico tomando conta. Quem? Em seu apartamento. Léo observava os logs de rede mostrarem o pico de atividade em torno de um único e-mail. Ele digitou uma mensagem para Oráculo. Fantasma. O primeiro dominó. Um gancho para o próximo capítulo. Ricardo, enfurecido pela distração e pela insubordinação percebida, faz de Sérgio um exemplo público. Ele o demite de forma humilhante, acreditando ter esmagado o problema. Mas, ao fazer isso, ele apenas prova o ponto do fantasma e cria a cortina de fumaça perfeita para o próximo estágio do ataque. Feche a porta. A voz de Ricardo era perigosamente calma. Sérgio entrou na sala de vidro. As mãos trêmulas, e empurrou a porta até ouvir o clique. Ricardo não se sentou. Ele ficou de pé atrás de sua mesa,
segurando o celular. Ele virou a tela para Sérgio. O e-mail estava lá. Me explique, disse Ricardo. Não fui eu. Sérgio gaguejou, as palavras saindo apressadas. Ricardo, eu juro por Deus, não fui eu. Alguém deve ter hackeado meu e-mail. É uma piada de mau gosto. Ricardo colocou o telefone na mesa com um cuidado deliberado. Uma piada. Há 2 dias do lançamento mais importante da história desta empresa. Você acha que eu estou com cara de quem está rindo, Sérgio? Não. Claro que não. Mas você tem que acreditar em mim. Por que eu faria isso? Eu amo este projeto. Vamos analisar os fatos, disse Ricardo, entrelaçando os dedos. Ou você é um traidor que decidiu me apunhalar pelas costas de forma pública. Ou você é tão incompetente em segurança básica que permitiu que sua conta fosse comprometida, criando uma distração massiva e minando a moral da equipe. Sérgio abriu a boca. Nenhuma palavra saiu. Era uma armadilha perfeita. Em qualquer um dos casos, continuou Ricardo, você é um risco. E eu não tolero riscos. Especialmente agora. Ricardo, por favor. Sergio implorou, a voz quebrando. Foram 5 anos. Eu fiz tudo o que você pediu. Exatamente. E o que eu estou pedindo agora é que você arrume suas coisas. Ricardo contornou a mesa e abriu a porta de seu escritório. Ele caminhou para o meio do andar, o silêncio se espalhando à medida que as pessoas paravam de digitar e o notavam. Sérgio o seguiu, o rosto pálido como cera. Atenção todos, a voz de Ricardo cortou o ar. Que isto sirva de lição. Nos próximos 2 dias. Eu exijo lealdade absoluta e foco total. Qualquer um que não esteja sendo dedicado ao sucesso do Nexus é um peso morto. E eu me livro de pesos mortos. Ele se virou para Sérgio. Obrigado por seus serviços, Sérgio. Eles não são mais necessários. Ele então olhou para os 2 seguranças perto da recepção e acenou com a cabeça. Acompanhem o Sr. Martins para fora do prédio. Certifiquem-se de que ele não leve nada além de seus itens pessoais. Sérgio ficou ali, humilhado. Enquanto os seguranças se aproximavam, o escritório inteiro observava em um silêncio chocado e temeroso. Ricardo voltou para sua sala e fechou a porta, a execução terminada. Em seu apartamento, Léo fechou a janela que lhe dava acesso às câmeras de segurança do andar. Uma nova mensagem de Oráculo piscou. Oráculo. Ele o demitiu. Fantasma. Eu sei. Eu estava assistindo. Oráculo. Você arruinou a carreira de um homem. Léo olhou para a tela. Para as linhas de código que se moviam. Fantasma. Ricardo arruinou a carreira dele. Eu apenas entreguei a corda. E enquanto todos olham para o corpo balançando, eu estou instalando o que vim buscar. Um gancho para o próximo capítulo. Com a equipe da Inovatec andando em casca de ovos e Ricardo cego pela própria demonstração de poder, Léo usa a distração para implantar sua carga principal. Ele não apenas se aprofunda no sistema, mas o faz de uma forma que o próximo alerta de segurança não virá de um hacker, mas de sua mais cética defensora. A chefe de segurança cibernética da empresa. Ele nem o deixou pegar as fotos da família na mesa. Você ouviu o que ele disse? Peso mortal. Ele disse isso na frente de todos. Fique quieto. As paredes têm ouvidos. Apenas trabalhe e não olhe para cima. Léo ouvia o fluxo de mensagens instantâneas da Inovatec. O medo era um veneno se espalhando pela rede. Enquanto a equipe de TI realizava varreduras inúteis nos servidores de e-mail, procurando o hacker que humilhou Sérgio, Léo trabalhava em silêncio. A cortina de fumaça era perfeita. Oráculo. Eles estão em pânico. Toda a equipe de segurança está auditando as contas de e-mail. Fantasma. Deixe-os. Eles estão procurando por uma porta arrombada enquanto eu entro pela chaminé. Ele navegou para o coração da rede, um servidor com o nome austero de EVMaster Control. Era o cérebro digital para o lançamento do Nexus. Controlava tudo, desde as luzes do palco até os telões de 4K e a transmissão ao vivo. A segurança aqui era de nível militar, mas estava automatizada. Programada para procurar por ataques de força bruta, não por um administrador de sistema fantasma que já tinha as chaves. Ele iniciou a transferência. Um único arquivo, compactado e criptografado, começou a fluir da sua máquina para o servidor da Inovatec. Oráculo. O que é isso? Parece grande demais para ser um simples script. Fantasma. É o meu cavalo de Troia. Quando for ativado, ele me dará controle total sobre o show. Cada microfone, cada pixel em cada tela. Ricardo quer ser o centro das atenções. Eu vou me certificar de que ele seja. O progresso da transferência era lento. Deliberato.
Léo o havia programado para imitar o tráfego de dados de um patch de segurança de rotina, movendo-se em pequenos pacotes que passariam despercebidos por qualquer sistema de monitoramento passivo. Enquanto a barra de progresso se enchia, ele lia os relatórios de pânico da equipe de TI. Eles haviam isolado o computador de Sérgio. Estavam interrogando seus colegas. Estavam caçando um fantasma no lugar errado. A transferência foi concluída. Transferência concluída. Agora, a parte delicada. Léo executou o arquivo. Não foi uma instalação. Foi uma integração. O programa se descompactou e se enraizou no núcleo do sistema operacional do servidor, disfarçando seus componentes como arquivos de sistema essenciais. Um pedaço se tornou um driver de vídeo. Outro, uma atualização de codec de áudio. Ele se tornou parte da máquina. Uma única linha de confirmação apareceu em seu terminal. Cavalo de Troia. Integração completa. Aguardando sinal de ativação. Ele limpou os logs de transferência, apagando a trilha digital de sua passagem. Para todos os efeitos, a atualização de segurança de rotina havia sido concluída com sucesso. Ele se recostou na cadeira. A armadilha estava armada. O caos que ele criou havia lhe dado a cobertura perfeita. Ricardo, em sua tentativa de projetar força, havia cegado seus próprios guardas. Léo estava prestes a fechar a conexão quando uma nova linha de log chamou sua atenção em outra tela. Era de um sistema de monitoramento de integridade do núcleo que ele havia deixado para trás. Alerta. Acesso não autorizado ao log de kernel do EVMaster Control. Usuário. C. Reis. Alguém estava olhando no lugar certo. Um gancho para o próximo capítulo. Carla Reis, a chefe de segurança cibernética da Inovatec, encontra a ponta de um fio que não deveria existir. Ela sabe que não foi um simples hack de e-mail. Ela leva suas preocupações a Ricardo, que, em sua arrogância pré-lançamento, a dispensa como paranoica, criando um conflito que o deixará ainda mais vulnerável. O incidente com Sérgio Martins não foi um hack de e-mail. Carla Reis estava na porta do escritório de Ricardo, uma pasta de relatórios na mão. Sua voz era firme, sem rodeios. Ricardo ergueu os olhos de sua tela, a irritação evidente. Carla, eu não tenho tempo para isso. O assunto está encerrado. Sérgio foi um incompetente traidor. Não foi. Ela insistiu, dando um passo para dentro. Os logs foram reescritos. Não apagados. Reescritos. Isso requer um nível de acesso de administrador de sistema. O glitch no teleprompter de ontem. A assinatura do código parasita é idêntica. Os dois incidentes estão conectados. Ricardo recostou-se na cadeira, um sorriso condescendente se formando. Você está vendo fantasmas, Carla. Provavelmente foi o mesmo idiota tentando cobrir seus rastros. Um idiota não reescreve logs de kernel em tempo real. Quem quer que seja, é um profissional de elite. Ele usou o escândalo de Sérgio como uma distração para implantar outra coisa. Eu não sei o que é. Mas eu posso sentir. Há algo na rede. Algo dormente. A paciência de Ricardo se esgotou. Ele se levantou, a voz subindo. O que você quer que eu faça, Carla? Cancele o lançamento. Emita um comunicado de imprensa dizendo que fomos hackeados por um fantasma que só você consegue ver. Isso é paranoia. Isso é prudência. Ela rebateu, a voz também subindo. Isso é um aviso. Primeiro, um teste no teleprompter. Depois, um ataque psicológico para criar o caos. O próximo passo será durante o evento. Ele está nos preparando para alguma coisa. Não. Ricardo bateu a mão na mesa, fazendo uma pilha de papéis tremer. Eu não vou deixar sua paranoia arruinar o maior momento da minha carreira. Sua equipe deveria ter impedido isso em primeiro lugar. O fato de você vir até mim agora com teorias da conspiração em vez de soluções me diz que você não está no controle. O insulto a atingiu, mas ela manteve a postura. A solução é adiar. Fazer uma varredura completa. Levaria 48 horas. Inaceitável. Ele cuspiu. O show continua. Quero que sua equipe monitore a transmissão, nada mais. Procure por ataques dudos, picos de tráfego. O básico. Não quero você caçando suas sombras em meus servidores. Fui claro. Era uma ordem direta. Uma ordem para ignorar a ameaça. Carla ficou parada por um momento, a pasta de relatórios pesando em sua mão. Era inútil. Ele estava cego pelo brilho do palco. Cristalinamente, ela disse, a voz fria. Ela se virou e saiu sem outra palavra, fechando a porta atrás de si. De volta à sua própria sala, ela se sentou em frente ao seu terminal. Ela estava sozinha nisso. Seus instintos gritavam que algo grande estava por vir.
Se Ricardo não a deixava caçar, ela teria que, no mínimo, observar a escuridão. Ela abriu um console de monitoramento de rede de baixo nível, seus olhos varrendo as linhas intermináveis de dados, procurando por uma única anomalia que provasse que ela não estava louca. Um gancho para o próximo capítulo. Léo, monitorando a atividade de Carla, percebe que ela é a única que o vê. Ele decide que ela não é uma inimiga, mas uma espectadora que merece um assento na primeira fila. Ele envia a ela uma mensagem anônima e criptografada. Uma única linha de código antigo, uma assinatura que apenas um hacker de elite como ela reconheceria. Não é uma ameaça. É um convite para assistir. Não me importo com o que ele disse. Continue monitorando o tráfego do kernel. Carla falou em voz baixa para seu analista principal, Miguel. Eles estavam em sua sala, a porta fechada. Ricardo quer que a gente fique de babá da transmissão ao vivo. Nós vamos fazer isso. Mas também vamos ficar de olho na porta dos fundos. Você acha que ele vai tentar algo mais antes do evento? Miguel perguntou, os olhos fixos em uma cascata de dados em seu monitor. Não. Ele é metódico, disse Carla. Mais para si mesma do que para ele. O incidente com Sérgio foi o barulho. A instalação foi o silêncio. Agora, ele está esperando. No momento em que ela disse isso, um alerta piscou no canto de sua tela. Não era um alerta do sistema. Era uma notificação de uma porta de comunicação segura e criptografada que não deveria existir. O que é isso? Miguel perguntou, inclinando-se para ver. Eu não sei, Carla respondeu. O coração começando a acelerar. Ela clicou na notificação. Uma pequena janela preta se abriu no centro de sua tela. Havia um único remetente. Anônimo. E uma única linha de texto. Não eram palavras. Era código.sysopen. Delmen. Ordvurosens. Carla prendeu a respiração. Miguel franziu a testa. O que é isso? Algum tipo de ameaça. Não, Carla sussurrou, os olhos arregalados. Ela se inclinou para mais perto, como se não pudesse acreditar no que via. Isso não é uma ameaça. É história. Eu não entendo. Essa é a linha de abertura do Exploit White Fox, ela explicou. A voz cheia de uma estranha reverência. Uma obra-prima de engenharia reversa de 10 anos atrás. Deu a um hacker acesso roota a quase qualquer sistema Linux daquela época. Foi indetectável. Poético. E quem o escreveu? Miguel perguntou. Carla finalmente desviou o olhar da tela, encontrando os olhos de seu analista. Ninguém sabe ao certo. Era uma lenda de um dos fóruns mais antigos. Ele só tinha um nome. Fantasma. A sala ficou em silêncio por um momento. O nome pairou no ar. Ele desapareceu há anos, disse Miguel. As pessoas diziam que ele tinha sido preso ou morrido. Aparentemente. Os boatos estavam errados, disse Carla. Ela olhou de volta para a mensagem. Ele não está nos atacando. Ele está se anunciando. Ele sabe que estou observando. Ele quer que eu observe. Em seu apartamento. Uma janela de chat de oráculo piscava furiosamente. Oráculo. Você está louco. Por que se anunciar para chefe de segurança? É como mandar um cartão de visitas para o xerife. Léo digitou sua resposta calmamente. Fantasma. Ela é a única que está jogando o jogo. O resto está apenas olhando para o tabuleiro. Ricardo a disarmou. A curiosidade dela é a única arma que lhe resta. Oráculo. E se ela tentar te parar. Fantasma. Ela não vai. Ela não pode. Mas ela vai assistir. Ela merece um assento na primeira fila. Carla fechou a janela da mensagem. Ela olhou para Miguel. Cancele todos os meus compromissos para amanhã. Quero um link direto para a transmissão ao vivo aqui na minha sala. E quero monitoramento de cada pacote de dados que entrar ou sair daquele auditório. Um leve sorriso tocou seus lábios. Peguei a papoca, Miguel. Acho que o show está prestes a começar. Está tudo pronto para o meu show. Nos bastidores, Ricardo ajustou a lapela de seu terno. Uma assistente de palco, fone de ouvido na orelha, acenou com a cabeça. Sim, senhor. Estamos ao vivo em 180 países. A hashtag Nexus já é a número 1 no mundo. Como deveria ser, Ricardo disse, olhando para um monitor que mostrava a multidão no auditório. Investidores, jornalistas, influenciadores. Todos ali para vê-lo. 5 minutos, senhor Almeida, disse a assistente. Apenas um lembrete, o teleprompter principal está offline, como o senhor solicitou. O tablet de backup está no pulpito. Ricardo riu. Um som confiante e baixo. Não vou precisar dele. Eu conheço cada palavra.
Eu sou o roteiro. Ele caminhou em direção à entrada do palco enquanto a música no auditório aumentava. A voz do mestre de cerimônias ecoou pelos alto-falantes. Um homem cuja visão não conhece limites, o arquiteto do amanhã. Por favor, recebam com uma ovação o gênio por trás do Nexus, Ricardo Almeida. O rugido da multidão foi físico, uma onda de som que o atingiu quando ele entrou sob os holofotes. As luzes o cegaram por um momento. Ele parou no centro do palco, erguendo a mão para a parede de flashes das câmeras. Ele sorriu. Este era o seu momento. Na sala de segurança cibernética da Inovatec. A atmosfera era o oposto. Ele está no palco, disse Carla. Status. Miguel olhou para sua fileira de monitores. Tudo quieto, chefe. O tráfego de rede está estável. Nenhuma anomalia. Nenhum pacote de dados suspeito. Talvez ele tenha desistido. Não, Carla respondeu, os olhos fixos na transmissão ao vivo na tela principal. Ele não desistiria. Fiquem atentos. Verifiquem tudo. No palco. Ricardo se aproximou do púlpito. A multidão se aquietou em uma expectativa silenciosa. Ele olhou diretamente para a câmera principal, o sorriso nunca vacilando. Obrigado. Ele começou, a voz ressoando com autoridade. Hoje, nós não lançamos apenas um produto. Nós lançamos uma nova era. Ele fez uma pausa para efeito. A plateia estava hipnotizada. Por anos, nos disseram que a tecnologia tinha limites, que os dados eram um recurso a ser gerenciado. Eu digo que eles estavam errados. Em seu apartamento, Léo observava a mesma transmissão. Em outra tela, uma única janela de terminal estava aberta. Um cursor verde piscava, esperando. Oráculo. Ele está confiante. Fantasma. O orgulho vem antes da queda. Léo colocou o dedo sobre a tecla Enter. Ele não a pressionou. Ainda não. Ele daria a Ricardo um pouco mais de corda. Apenas o suficiente para se enforcar. Um gancho para o próximo capítulo. O discurso de Ricardo continua, mas algo estranho começa a acontecer. As palavras no tablet de backup, que ele ignora, começam a mudar. O verdadeiro primeiro ataque está prestes a começar, não com um estrondo, mas com um sussurro que apenas Ricardo pode ver, projetado para quebrar sua compostura de dentro para fora. Eles nos disseram para sermos realistas. Para aceitar os limites, Ricardo continuou, a voz ressoando com paixão. Mas aqui na Inovatec, impossível é apenas o ponto de partida. A plateia aplaudiu. Ricardo fez uma pausa, absorvendo a adoração. Seu olhar caiu por um instante no tablet sobre o púlpito. Uma mera formalidade. Mas as palavras na tela não eram as suas. Pense nisso como uma estação de triagem de correio que sabe quais cartas vão chegar amanhã. Ricardo piscou. Aquela era a analogia. A analogia do entregador. Seu cérebro tropeçou. Por um segundo, ele esqueceu sua próxima linha. Um erro de arquivo, ele pensou. A equipe de TI vai pagar por isso. Ele forçou um sorriso e continuou, confiando na memória. Nosso sistema não é reativo. Ele é preditivo. A hesitação foi quase imperceptível. Na sala de segurança, Carla se inclinou para a frente. Ele vacilou. Miguel. Verifique o tablet. Estou nele, Miguel respondeu, os dedos voando. O arquivo do discurso está intacto. Nenhuma corrupção. Nenhuma alteração. No apartamento de Léo, a transmissão ao vivo mostrava um close-up do rosto de Ricardo. Oráculo. Ele viu. Fantasma. Sim. A primeira rachadura na armadura. Léo digitou outro comando. No palco, Ricardo tentava recuperar o ritmo. É uma sinfonia de dados. Ele olhou para o tablet novamente, incapaz de evitar. O texto havia mudado. Você se lembra de mim? Ricardo. O entregador. O sangue gelou em suas veias. Não era um erro. Era uma mensagem. Alguém estava lá dentro. Alguém sabia. Seu sorriso se tornou rígido. Um pingo de suor começou a se formar em sua têmpora. Uma nova forma de ver o mundo. Ele gaguejou. A palavra gaguejou. Ele, Ricardo Almeida, nunca gaguejava. A plateia começou a sentir. Um murmúrio baixo, como o zumbido de insetos, percorreu o auditório. A energia hipnótica estava se quebrando. Miguel. Ele está suando, disse Carla. Não é a luz do palco. O que diabos está acontecendo? Todos os sistemas estão verdes. Chefe. Não há nada. É como se ele estivesse vendo um fantasma. Léo observou Ricardo, sem emoção. O pânico nos olhos do homem era exatamente o que ele esperava. Ele digitou a próxima linha. Ricardo, desesperado por uma deixa. Qualquer deixa.
Olhou para a tela uma última vez. Você roubou de mim. O mundo de Ricardo se inclinou. A multidão, as luzes, o som, tudo desapareceu. Havia apenas ele e a acusação brilhando na tela. Sua boca ficou seca. Ele abriu a boca para falar sua próxima linha. Mas ela não veio. O silêncio se estendeu. 1 segundo. 2. 3. Tornou-se pesado. Desconfortável. A máscara de gênio infalível estava rachando, e todos estavam assistindo. Um gancho para o próximo capítulo. O pânico de Ricardo é o gatilho para a segunda fase. Léo agora torna o ataque público. O ticker da Bolsa de Valores da Inovatec, exibido em uma das telas gigantes atrás de Ricardo, começa a piscar uma única e devastadora palavra, transformando a confusão da plateia em choque. Miguel, o que está acontecendo com o ticker da Bolsa? Na sala de segurança. A voz de Carla era afetada. Na tela gigante atrás de Ricardo, o feed de ações da Inovatec, um símbolo de seu sucesso iminente, começou a falhar. A alimentação de dados da bolsa está limpa, chefe. A conexão é estável, respondeu Miguel, os olhos varrendo seus monitores. Deve ser um glitch no projetor. No palco, Ricardo tentava desesperadamente se recompor. Ele ignorou o tablet e forçou um sorriso. A verdadeira inovação, ele começou, a voz um pouco mais alta que o normal, não é sobre hardware. É sobre uma nova filosofia. Atrás dele, o número INVT. 98,75 piscou. Por uma fração de segundo. Os números foram substituídos por letras. INVT. Ladrão. Foi tão rápido que a maioria das pessoas duvidou do que viu. Mas então aconteceu de novo. INVT. Ladrão. Desta vez, permaneceu na tela por um segundo inteiro. Um suspiro coletivo percorreu o auditório. Alguém na primeira fila apontou. Olha. A tela. Ricardo ouviu. Ele se virou lentamente. E ele viu. A palavra. Seu sobrenome. Seu crime. Projetado em letras verdes de 3 metros de altura para o mundo inteiro ver. Um som estrangulado escapou de sua garganta. Não vem da fonte. Miguel gritou na sala de segurança. Está sendo sobreposto localmente. Ele está dentro do sistema de exibição. Ele está controlando os pixels. Eu sei, disse Carla, a voz baixa e sombria. Eu avisei a ele. Em seu apartamento. Léo não esboçou reação. Oráculo. Isso é cruel. Fantasma. Isso é justiça. No palco. A palavra desapareceu. O ticker voltou ao normal. Mas o dano estava feito. O murmúrio na plateia se transformou em um zumbido alto. Celulares foram sacados. As pessoas não estavam mais olhando para Ricardo. Estavam olhando umas para as outras, cochichando. Os rostos uma mistura de confusão e excitação. Ricardo se virou de volta para a multidão, o rosto pálido e brilhando de suor sob as luzes. Ele levantou as mãos em um gesto apaziguador. Por favor, ele tentou rir, mas o som foi tenso e agudo. Parece que temos alguns fantasmas em nossa máquina hoje. Um pequeno problema técnico. Ninguém riu com ele. A palavra fantasma pairou no ar, carregada de um significado que ele não poderia compreender. Ele havia perdido o controle. A narrativa não era mais sua. O show agora pertencia a outra pessoa. Um gancho para o próximo capítulo. A tentativa de Ricardo de minimizar a situação falha miseravelmente. A equipe de Ti, em pânico, tenta desesperadamente retomar o controle, apenas para descobrir que seus acessos foram revogados em tempo real. Eles estão trancados para fora de seu próprio sistema, impotentes. Enquanto o ataque de fantasma se prepara para escalar para o próximo nível. O áudio. Estou bloqueado. Meu acesso de administrador foi negado. Na sala de controle dos bastidores. A voz de Jonas era um grito de pânico. Um técnico ao seu lado se virou, os olhos arregalados. O meu também. O sistema me expulsou. Desliguem o servidor de vídeo, Jonas ordenou, apontando para uma fileira de máquinas. Cortem a energia dele manualmente. 2 técnicos correram, mas antes que pudessem chegar, as luzes de status dos servidores piscaram de verde para vermelho, uma após a outra. Tarde demais. Disse o primeiro técnico, a voz baixa. Ele nos isolou. Não temos mais controle sobre nada. No palco, Ricardo se virou para um assistente que estava parcialmente escondido pela cortina. O que diabos está acontecendo? Desliguem as telas. Não conseguimos, senhor, o assistente sussurrou de volta, o rosto pálido. A sala de controle não responde. Estamos trancados para fora do sistema. Trancados para fora. A frase que não meant de Ricardo. A armadilha não era apenas para ele,
Era para toda a sua equipe. Na sala de segurança. Carla observava o caos se desenrolar em suas telas. Ele revogou as credenciais de todos, disse Miguel, o espanto evidente em sua voz. Até as do chefe de ti. Ele é o único administrador agora. Ele é o dono do prédio. Ele não está apenas atacando, Miguel, disse Carla, os olhos fixos na imagem de Ricardo no palco. Ele está regendo. Cada movimento é deliberado. Primeiro, a mente de Ricardo. Depois, os olhos da plateia. O que vem agora? Ricardo se virou de volta para a multidão. O pânico estava se transformando em uma fúria gelada. Ele não seria derrotado por um hacker anônimo. Ele ainda tinha sua voz. Ele se agarrou ao púlpito, os nós dos dedos brancos. Claramente, ele começou, sua voz tentando projetar uma calma que não sentia. Alguém acha que tem um senso de humor distorcido. Mas o progresso não pode, e não será, interrompido por vandalismo digital. Ele fez uma pausa, esperando que sua confiança silenciasse a multidão. Em vez disso, um som agudo de estática saiu dos alto-falantes, fazendo todos se encolherem. Então, o silêncio. E no silêncio, uma nova voz. A voz de Ricardo. Mas mais jovem, mais arrogante. Uma gravação. Um entregador entendendo de código quântico. A voz ecoou pelo auditório, cristalina. Ricardo Congela. Ele conhecia aquela voz. Ele conhecia aquelas palavras. Volte para sua bicicleta. A gravação terminou. O silêncio que se seguiu foi mais pesado, mais chocante do que qualquer som. Todos no auditório olharam do palco para seus vizinhos. As peças começando a se encaixar. O rosto de Ricardo se contorceu em uma máscara de horror. Estava tudo acabado. O ladrão havia sido nomeado. E agora, a arma do crime estava sendo exibida para o mundo. Um gancho para o próximo capítulo. O silêncio chocado da plateia é quebrado pelo som de centenas de notificações de celular. O ataque de fantasma não está mais confinado ao auditório. Ele vaza a gravação de áudio e os e-mails incriminatórios para os principais portais de notícias em tempo real, transformando o evento em uma crise de relações públicas global em questão de segundos. Senhor Almeida. É verdade que o áudio vazado é seu? A pergunta veio de uma jornalista na primeira fila, que se levantou, o celular na mão como uma arma. A questão cortou o zumbido da multidão, silenciando-a por um instante. Todos os olhos se voltaram para Ricardo. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. Seu olhar varreu a plateia. Não eram mais rostos admirados. Eram acusadores. Dezenas de investidores estavam de pé, falando freneticamente em seus telefones. Os rostos sombrios. Outros jornalistas digitavam em seus laptops, as telas refletindo o pânico em seus olhos. A história não era mais sobre o Nexus, era sobre a fraude. Ele não está parando, disse Miguel na sala de segurança. O áudio, ele o enviou para todos. Associated Press, Reuters, TechCrunch, está em toda parte. A história já foi publicada. Carla não disse nada. Ela apenas observava a implosão de Ricardo na tela principal. O homem que a havia chamado de paranoica estava sendo desmantelado, peça por peça, na frente do mundo. No palco, a assistente de Ricardo correu até ele. Surrender urgentment. Senhor, precisamos tirar você daqui. Agora. Não, Ricardo sibilou, afastando-a. Ele não podia fugir. Future era admitir a culpa. Ele se agarrou ao púlpito como um náufrago. Isto é uma farsa, ele gritou no microfone, a voz rouca. Uma gravação manipulada. Um ataque coordenado para desacreditar a mim e a esta empresa. Em seu apartamento, Léo ouviu a negação desesperada. Oráculo. Ele vai lutar até o fim. Fantasma. Então eu vou tirar o chão de debaixo dos seus pés. Léo pressionou Enter. As telas gigantes atrás de Ricardo, que haviam ficado escuras, voltaram à vida. Mas não mostravam mais o logotipo do Nexus ou o ticker da bolsa. Elas mostravam e-mails. A tela da esquerda exibia uma mensagem de Ricardo para o chefe de pesquisa e desenvolvimento. A data era da noite em que ele conheceu Léo. Assunto. Ideia urgente. Projeto Nexus. Tive um momento de inspiração hoje. Um algoritmo preditivo. Esqueça tudo o que estamos fazendo. Esta é a nova direção. Veja o anexo. A tela da direita mostrava a resposta do chefe de P&D. Re. Ideia urgente. Projeto Nexus. Ricardo, isso é genial. De onde veio isso? Parece totalmente formado. E abaixo. A resposta final de Ricardo, projetada a 3 metros de altura. Anos de trabalho duro, meu amigo. Anos de trabalho duro. A mentira, nua e crua,
em preto e branco. O auditório ficou em silêncio absoluto. A negação de Ricardo morreu em seus lábios. Ele se virou e olhou para as telas, para suas próprias palavras traindo-o. A gravação podia ser contestada. Os e-mails, com seus carimbos de data e hora internos, não podiam ponto um gancho para o próximo capítulo. Com as provas expostas, Léo prepara seu golpe de misericórdia. Ele não vai apenas destruir Ricardo. Ele vai assinar sua obra. A mensagem final está prestes a aparecer em todas as telas, revelando o nome do executor e selando o destino de Ricardo para sempre. Cortem a energia. Cortem a energia do prédio inteiro agora. A voz de Ricardo era um grito agudo, quebrado, que ecoou pelo microfone antes que um técnico pudesse cortá-lo. Nos bastidores, o pânico era total. Não conseguimos. Jonas gritou para seu fone de ouvido, as mãos voando sobre um teclado morto. Ele tem controle sobre a matriz de energia. Ele isolou o auditório da rede elétrica do prédio. Somos uma ilha. No palco. Ricardo olhava para suas mentiras expostas nos telões, a respiração vindo em arquejos curtos e rápidos. A multidão não estava mais sussurrando. Estavam falando abertamente, apontando, alguns até rindo. A humilhação era uma onda física que o ameaçava afogar. Ele se virou, os olhos selvagens procurando uma saída, uma rota de fuga. Mas ele estava preso no palco, um animal em uma jaula de luz. Foi quando as telas mudaram uma última vez. Os e-mails desapareceram. Foram substituídos por um fundo preto. E então, palavras brancas e simples começaram a aparecer, uma de cada vez. Sincronizadas em todas as telas. A ideia. Não era sua. A glória. Não é sua. Mas a vergonha. É toda sua. Uma pausa. O silêncio no auditório era absoluto. Todos prenderam a respiração, esperando o golpe final. A vingança está online. E abaixo dela, a assinatura que selou seu destino. Assinado. Fantasma. Fantasma. Carla sussurrou em sua sala de controle, o nome soando familiar em seus lábios. Ela olhou para a linha de código que ele havia lhe enviado. O exploit White Fox. A lenda. Estava tudo conectado. Meu Deus. É ele. Chefe, Miguel perguntou. A voz trêmula. É o fantasma. Ela disse, um misto de terror e admiração em sua voz. O verdadeiro. No auditório. O nome explodiu como uma bomba. Os jornalistas de tecnologia na plateia reconheceram o nome instantaneamente. Os flashes das câmeras se tornaram uma tempestade de luz, todos tentando capturar o rosto de Ricardo no momento em que sua ruína foi assinada. Ricardo olhou para o nome. Fantasma. O fantasma na máquina que ele havia ridicularizado. O nome que sua própria chefe de segurança havia tentado avisá-lo. Ele olhou para o vazio. A compreensão finalmente o atingindo. Ele não foi atacado por um rival corporativo ou um hacker mercenário. Ele foi destruído por uma lenda que ele mesmo havia provocado. Um som baixo começou em sua garganta, um gemido de raiva e desespero, que se transformou em um grito sem palavras de pura agonia. Um gancho para o próximo capítulo. O grito de Ricardo é o clímax de sua queda, mas não o fim do show. Fantasma tem uma última revelação. Ele vai mostrar ao mundo a prova final e irrefutável de sua reivindicação, ligando os arquivos originais ao seu criador. E então, ele vai mostrar seu rosto. Vocês querem provas? A pergunta apareceu nas telas, em letras brancas e frias. A voz de Fantasma não era mais um sussurro, era um trovão digital. O desafio pairou sobre a multidão atordoada. Antes que alguém pudesse reagir, a tela se dividiu em duas colunas verticais. Do lado esquerdo, sob o título Origem, uma lista de arquivos apareceu. Eram nomes de arquivos simples, quase amadores. Algoritmo Preditivo Skunhove 1.txt, Fluxograma Quantico.jpg, Anoticoescoordinascan.pdf. Ao lado de cada arquivo, um carimbo de data e hora digital brilhava intensamente. Data de criação. 18 de abril. Do lado direito, sob o título Inovatec, outra lista de arquivos. Nomes corporativos e polidos. Nexus Concept Draft Array.docs, Apresentação Internaxis.ppt. E ao lado deles, seus próprios carimbos de data e hora. Data de criação. 22 de junho. A diferença era de mais de 2 meses. Uma linha vermelha brilhante foi desenhada na tela, conectando as duas datas. Abaixo dela, uma única frase se formou, a sentença final de Ricardo. A matemática não mente. Na sala de segurança. Carla se inclinou para a tela. Metadados, ela sussurrou, a voz cheia de uma admiração profissional relutante. Não dá para falsificar isso.
Não nesse nível. Os carimbos de data e hora estão embutidos no próprio arquivo. É a prova. Ele guardou os recibos, disse Miguel, a voz cheia de espanto. Ele documentou tudo. No palco, Ricardo olhou para as datas. A matemática não mentia. A linha do tempo não mentia. O último pingo de luta o deixou. A fúria, o pânico, a negação, tudo se esvaiu, deixando apenas um vazio oco e esmagador. Suas pernas cederam. Ele não caiu, ele desmoronou. Caindo de joelhos no palco com um baque surdo que o microfone captou e amplificou. Sua cabeça pendeu para frente. Ele não estava mais olhando para a multidão ou para as telas. Ele estava olhando para o abismo de sua própria ruína. O som das câmeras era como o de uma metralhadora. Cada flash capturava a imagem de um rei quebrado em seu trono vazio. E então, as telas mudaram novamente. As provas desapareceram. O auditório mergulhou na escuridão por um segundo. Quando a luz voltou às telas, não havia mais texto. Havia uma imagem. Uma transmissão de vídeo ao vivo. Um gancho para o próximo capítulo. A transmissão ao vivo mostra um homem em uma sala escura, o rosto escondido por um capuz. Então, a tela se divide, mostrando a foto de um entregador de comida. O capuz é abaixado, revelando Léo. A revelação final é entregue, conectando o hacker temido ao entregador humilhado, e o choque da plateia atinge seu pico. Ele. Na sala de segurança. A voz de Carla era um sussurro. A transmissão ao vivo nos telões do auditório mostrava um homem sentado em frente a uma fileira de monitores. O rosto completamente obscurecido por um capuz escuro. Ele não se moveu. Ele não falou. Ele apenas estava lá, uma presença fantasmagórica controlando o show. Quem? Miguel perguntou, inclinando-se para frente. Quem é ele? Antes que Carla pudesse responder, a tela se dividiu novamente. Do lado esquerdo, o vídeo ao vivo do hacker encapuzado. Do lado direito, uma imagem estática apareceu. Era uma foto de baixa resolução, granulada, claramente de uma câmera de segurança. Mostrava um jovem em um uniforme de entrega de comida, mochila nas costas, parado no lobby de um prédio de escritórios. O lobby da Inovatec. Um murmúrio de confusão percorreu a plateia. O que um entregador tinha a ver com isso? Então, o homem no vídeo ao vivo se moveu. Lentamente, deliberadamente. Ele levou as mãos ao capuz. E ele o abaixou. As luzes de seus monitores iluminaram seu rosto. Era Léo. O mesmo rosto da foto. Mais cansado, mais sombrio, mas inconfundível. Um grito coletivo atravessou o auditório. As peças se encaixaram na mente de todos com um clique audível. A gravação. O entregador. A humilhação. Então, um texto branco apareceu. Sobrepondo-se às duas imagens, a legenda final para a história. O entregador que você humilhou é o hacker que te expôs. É o cara da gravação. Alguém na plateia gritou. O entregador. No palco, Ricardo olhou para o rosto na tela. O rosto vago de um ninguém que ele havia esmagado sob seus pés meses atrás. O rosto que agora o assombraria para sempre. O horror em seus olhos era absoluto. Não era um rival. Não era um mercenário. Era uma consequência. Não. Ele sussurrou, o som perdido no barulho crescente da multidão. Não pode ser, o entregador, Carla disse em sua sala. A compreensão final atingindo-a como uma onda. A elegância do código. A precisão do ataque. Não era sobre dinheiro ou poder. Era pessoal. Tudo tinha sido pessoal desde o início. Léo olhou diretamente para a câmera, seu rosto uma máscara de calma fria. Ele não sorriu. Ele não precisava. Seu trabalho estava feito. Um gancho para o próximo capítulo. A revelação causa o colapso completo. Enquanto o ticker da bolsa da Inovatec despenca em tempo real na tela, o CEO da empresa, assistindo de longe, faz uma única ligação. A demissão de Ricardo é anunciada ao vivo. E sua ruína pública se torna oficialmente corporativa. Você está assistindo a isso. Helena. A voz do CEO da Inovatec, Alexandre Nogueira, era gelo puro através do telefone. Em seu escritório no último andar, ele não olhava para a cidade, mas para a mesma transmissão ao vivo que paralisava o auditório. Sim, senhor. A cada segundo, respondeu a chefe de comunicações, a voz tensa. Ele é um câncer. Corte-o, disse Alexandre. Agora. Nos telões do auditório, a imagem de Léo desapareceu. Foi substituída por um único gráfico. O ticker das ações da Inovatec em tempo real. Não era um gráfico. Era um penhasco. Uma linha vermelha vertical que caía sem parar. INVT 98.75. INVT 85.40. INVT
62.15. Cada número que caía era um martelo batendo no caixão da carreira de Ricardo. A multidão observava, hipnotizada pelo desastre financeiro se desenrolando ao vivo. Emitir um comunicado de imprensa imediatamente, ordenou Alexandre. Posição da empresa. Ricardo Almeida Age Sozinho. Suas ações fraudulentas são uma violação direta de nosso código de conduta. A Inovatec é a vítima aqui. Distancie a empresa dele completamente. Entendido, senhor. O rascunho está pronto. Disse Helena, enviando para as agências de notícias em. Agora. No auditório, o silêncio foi quebrado por um novo som. Uma cacofonia de bips e vibrações. Eram os celulares dos jornalistas. Todos olharam para suas telas ao mesmo tempo. Uma jornalista na segunda fila levantou a cabeça, os olhos arregalados de choque. Ela se virou para o colega ao lado. Meu Deus. Eles o demitiram, ela sussurrou. Mas o sussurro se espalhou como fogo. O que acabou de chegar. Comunicado de imprensa oficial da Inovatec. Rescisão imediata do contrato de Ricardo Almeida. A notícia saltou de fileira em fileira, um murmúrio se transformando em um rugido. Demitido. É oficial. A empresa o jogou aos leões. No palco, Ricardo ouviu as palavras. Ele ergueu a cabeça lentamente, a confusão em seu rosto se transformando em um horror mudo. Ele olhou para a multidão, para os rostos que agora o olhavam não com raiva, mas com a pena mórbida reservada para um desastre de trem. Eles o haviam abandonado. A empresa que ele ajudou a construir, a empresa para a qual ele havia roubado, o havia apagado em menos de 5 minutos. Ele não era mais o gênio por trás do Nexus. Ele não era mais um funcionário. Ele não era nada. Apenas um homem de joelhos em um palco, com o mundo inteiro assistindo. Um gancho para o próximo capítulo. A humilhação final. Os seguranças da Inovatec, recebendo novas ordens, sobem ao palco. Eles não estão lá para protegê-lo, mas para removê-lo. Ricardo desaba completamente. Gritando e lutando enquanto é arrastado para fora do palco, passando por um corredor de câmeras impiedosas. Senhor Almeida, o senhor precisa vir conosco. Dois seguranças uniformizados subiram ao palco. Seus rostos eram impassíveis. Eles não estavam mais lá para protegê-lo. Eram seus carcereiros. Ricardo ergueu a cabeça do chão. O quê? Tirem as mãos de mim. Eu não vou a lugar nenhum. Temos ordens, disse o primeiro segurança, estendendo a mão. Ricardo se levantou de um salto, o rosto contorcido de fúria. Ordens. Eu dou as ordens aqui. Vocês trabalham para mim. Não mais, senhor. Disse o segundo segurança, calmamente. Ele agarrou o braço de Ricardo. Larguem-me. Ricardo gritou, o som agudo e desesperado. Ele tentou se soltar, mas o aperto era de ferro. O outro segurança agarrou seu outro braço. O caos explodiu no auditório. Os flashes das câmeras se tornaram uma muralha de luz ofuscante. Os jornalistas avançaram em direção ao palco, gritando perguntas. O que está acontecendo? Ele está sendo preso. Ricardo. Um comentário. Eles começaram a arrastá-lo. Ricardo lutou. A dignidade completamente despedaçada. Seus sapatos de grife de $1000 arranharam o chão do palco. O único som audível acima do barulho da multidão. Isto é ilegal. Ele berrou, o rosto vermelho. Vocês não podem fazer isso. Apenas cumpra as ordens e será mais fácil, disse o segurança. Mas Ricardo não tinha mais nada a perder. Ele se virou, os olhos selvagens procurando a câmera principal, a que estava transmitindo sua humilhação para o mundo. Foi ele. Ele gritou, a voz rasgada pela histeria. O entregador. O fantasma. Ele é o ladrão, não eu. Peguei ele. Ele continuou gritando o nome. Fantasma, repetidamente, como um mantra de loucura, enquanto era arrastado para fora do palco e para a escuridão dos bastidores. As portas se fecharam atrás dele, cortando seus gritos, mas a imagem de sua luta desesperada ficou gravada na mente de todos. Na sala de segurança, Carla observou a porta se fechar na tela. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Desligue, ela disse a Miguel. Quero um relatório completo em 1 hora. No seu apartamento. Leo observava a tela preta. O show havia terminado. Uma janela de chat piscou. Oráculo. Acabou. Léo olhou para a jaqueta de entregador jogada em um canto da sala. Ele digitou sua resposta final. Fantasma. Sim. A entrega foi concluída. Um gancho para o próximo capítulo. O ato final de Léo. Ele não desaparece nas sombras. Em vez disso, ele publica o código do algoritmo como open source, um presente para o mundo,
e o último prego no caixão do legado de Ricardo. Enquanto as ofertas de emprego inundam sua caixa de entrada, apenas uma lhe interessa. Oferecendo um tipo diferente de futuro. O que você vai fazer agora? Desaparecer por mais 5 anos. A pergunta de oráculo piscou na tela de Léo. A transmissão ao vivo havia acabado. O barulho do mundo lá fora era ensurdecedor, mas no apartamento, tudo estava quieto. Ainda não terminei. Léo digitou de volta. Ele abriu uma nova janela. Com alguns comandos, ele compilou todos os seus arquivos originais do algoritmo Nexus em uma única pasta. OS Rascunhos, OS Fluxogrammas. O código-fonte limpo e funcional. Ele o enviou para a maior plataforma de código aberto do mundo. Nome do projeto: Nexus. Licença. Domínio público. Ele adicionou uma única linha na descrição. O conhecimento deve ser livre. E clicou em publicar. Oráculo. Você acabou de tornar um algoritmo de $1 bilhão gratuito. Fantasma. Nunca foi sobre o dinheiro. Léo abriu seu e-mail anônimo. A caixa de entrada estava explodindo. Ofertas de emprego. Google. Amazon. Empresas de segurança de Tel Aviv. Fundos de hedge de Wall Street. Todos queriam contratar o fantasma. Ele selecionou tudo. E apertou delete. Exceto por um ponto. O remetente não era um recrutador. Era um endereço direto. C.Reis Northstar. Secretary Carla Reis. Northstar era a maior rival da Innovatech. Assunto era simples. Um convite. Léo abriu. Para o fantasma. O que você fez foi ilegal, imprudente e perigoso. Dadas as circunstâncias. Foi a coisa mais próxima de justiça que eu já vi neste setor. Eles vão te caçar. A Innovatech vai querer seu sangue. Outros vão querer te contratar para fazer o mesmo com seus rivais. Eu estou oferecendo uma terceira opção. A Northstar me deu carta branca para criar uma nova divisão de cibersegurança ética. Não para atacar, mas para construir as defesas mais fortes do mundo. Eu não quero contratar um vândalo. Eu quero um arquiteto. A porta está aberta. Se você quiser atravessá-la. Carla. Léo leu o e-mail 2 vezes. Ele o imprimiu. A única mensagem que ele salvou. Ele se levantou da cadeira e se afastou do santuário de tecnologia. Pela primeira vez em meses, ele ligou a TV. O noticiário estava no ar. Ricardo Almeida foi preso esta manhã em sua casa, disse a âncora, enquanto imagens de um Ricardo abatido sendo colocado em uma viatura policial apareciam na tela. Ele enfrenta múltiplas acusações, incluindo fraude corporativa, manipulação de mercado e roubo de propriedade intelectual. Especialistas dizem que ele pode pegar até 20 anos de prisão. Um leve sorriso tocou os lábios de Léo. Ele pegou a jaqueta de entregador do chão e a dobrou cuidadosamente, colocando-a na lata de lixo. O entregador havia feito sua entrega final. Justiça. Ele olhou para o e-mail impresso em sua mão. Era hora de começar um novo caminho.